Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Compartilhando o vídeo, a gente ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance o número maior de corações, levando esclarecimento, levando entendimento, consolando as pessoas nas suas dores. Então, vá lá, compartilhe o vídeo, clique no sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal e nos acompanhe também nas nossas redes sociais no Instagram. E hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, né, como sempre é de costume, a gente pede a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, a inspiração do mais alto, para que a gente possa fazer uma boa reflexão. E nós vamos falar hoje do nosso inimigo íntimo, né? Tem um texto do Humberto de Campos, né, que ele assina como Irmão X no livro Luz Acima, né, psicografia do nosso querido Chico Xavier, que é intitulado Os Maiores Inimigos. Né? E ele vai nos contar que, certa vez, Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, como saberei onde vivem nossos maiores inimigos? Né? Eu quero combatê-los, a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. E vale a pena a leitura dessa mensagem, porque Humberto de Campos conta ali que eles estavam no caminho entre Cafarnaum e Magdala, e se passam ali alguns acontecimentos no caminho, né? E Jesus, certo momento ali, vai dizer a Pedro que há 1 hora atrás, ele estava procurando situar o domicílio dos maiores adversários, né? Foi quando ele perguntou onde estão, onde vivem os nossos maiores inimigos. E aí, o que acontece é que neste trajeto entre Cafarnaum e Magdala aconteceram cinco passagens ali, né? Que despertaram medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. E Jesus fala: olha, os nossos piores inimigos moram dentro do nosso próprio coração, porque é dentro de nós mesmos que será travada a guerra maior, né? Muitas vezes a gente procura e se preocupa muito com os inimigos de fora, né? Mas a gente se esquece que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Em Lucas 6:41, diz assim: E por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? É uma advertência e tanto, né? Porque, olha, no estágio evolutivo que a gente se encontra, né, ainda acanhado mesmo, né, a gente procura, antes de nos libertarmos dos conflitos e das limitações que nos são próprias, nós procuramos combater e fazer guerra ao outro, né? Vocês já perceberam que muitas vezes a gente vive quase num permanente estado de conflito? Uma hora a gente está brigando com o marido, uma hora a gente está brigando com o filho, uma hora a gente está brigando com o vizinho, uma hora a gente está brigando com o professor, está brigando com o amigo, está brigando com não sei quem mais. Né? Na nossa procura pela felicidade, nós ainda precisamos aprender a amar verdadeiramente, né? Mas o que a gente faz de forma muito frequente é fugir. Fugir das manifestações de afetividade, né? Por medo, muitas vezes, né? E a gente mergulha aí nas sensações mais grosseiras, mais passageiras, mais materiais, e se deixa dominar ali pelas paixões inferiores, né? Então, é preciso que nessa busca pela felicidade, nós entendamos que a ela é individual, né, ela é individual. Embora haja ali semelhanças nos desejos, nos anseios comuns do homem, a felicidade íntima verdadeira, ela tem características muito particulares, né. A gente gasta muito tempo combatendo a felicidade do outro,
deixando que a inveja, que o ciúme, né, que a nossa própria incapacidade, às vezes momentânea, de empreender essa busca, nos domine. E a gente fica olhando, né, que a grama do vizinho é mais verde. Pois é. E a gente se esquece de combater o inimigo que nós abrigamos em nosso próprio íntimo, né? Essa postura nos faz alimentar um sentimento de insatisfação conosco, né, e com a vida, e nos conduz a desregramentos emocionais de todo tipo, né? E isso enfraquece a nossa força interior. Né? Nós entramos em estado de aflição. Emmanuel, no livro Indulgência, vai nos dizer que se um inimigo poderoso devemos identificar junto de nós na estrada do mundo, né? O inimigo que nos arma as piores ciladas e nos constrange a cair nas mais escuras armadilhas do remorso e da dor, esse inimigo é o nosso próprio eu, adversário terrível da nossa verdadeira felicidade, né? E ele sempre é imantado à concha ali de sombras em que se refugia sobre as paredes da indiferença. A gente precisa sair desse estado aflitivo, transferir o campo de luta para dentro de nós mesmos, que é o local certo, é combater aquilo que há de pior, de ruim em nós. Nós somos o nosso pior inimigo, né? O inimigo íntimo. Porque nós precisamos compreender que o combate não pode ser contra a felicidade do outro, contra o sucesso do outro, a ascensão do outro, né? Que muitas vezes nos incomoda. Não, porque nós temos um estado de inferioridade moral ainda, né? É preciso que nós nos armemos com perseverança, com boa vontade, com fé, com coragem, e começar a empreender a luta contra esse estado de inquietude da nossa alma, né? Emmanuel fala assim: combatamos a nós mesmos cada dia em nome do bem que abraçamos. E é fácil? Claro que não, né? Quantas vezes a gente se perde aí, por mais conhecimento que a gente tenha, por mais que a gente estude, por mais que a gente cultive ali, tente cultivar a paciência, se esforce, às vezes a gente cai mesmo, né? Mas nós temos ferramentas para nos auxiliar nesse combate, nesses momentos em que a gente trava essa luta, né? Agora, tem uma que sobressai, que é a prece, né? Ela regimenta forças incríveis, ela atrai energias poderosas em nosso favor. Esse contato com os planos mais altos nos revigora, nos banha em fluidos de amor, né? E desse modo a prece nos sustenta o propósito de melhorarmos, de nos aperfeiçoarmos, né? Adquirir conhecimentos superiores para uma adoração vazia, né, com incenso do nosso personalismo, é transformar a vida em êxtase delituoso, diz Emmanuel, né, quando a terra nos pede rendimento de esforço para a obra do bem infinito. Então é preciso que nós empreendamos essa guerra com o inimigo que se oculta, armado ali das astúcias, né, na fortaleza da nossa animalidade multissecular. A gente precisa dar caça a essas manifestações de inferioridade, né, com aquilo que a gente, com as armas que a gente tem, compreensão, trabalho, bondade, amor, espírito de servir, direcionamento da boa vontade, né? E assim a gente consegue asfixiar esse comando aí dessas paixões inferiores, desses desequilíbrios, né? Porque, olha, esses desequilíbrios, gente, eles têm nos arrojado nos despinhadeiros do crime, de reparações muitas vezes dolorosas, por muito tempo, né? A gente precisa aprender a ouvir no nosso íntimo a voz do Cristo, que é o único mentor capaz de nos conduzir à bênção da nossa própria libertação, né? Para isso, a gente precisa vivenciar o Evangelho do Cristo, né?
Olha o que Emmanuel nos diz. Quando a luz do conhecimento evangélico penetra o plano obscuro da nossa mente, estabelece-se a divisão no mundo de nossa alma entre o bem e o mal, entre a claridade e a sombra. Por isso que a gente precisa revelar o evangelho em nós, na intimidade da nossa alma, né? A gente precisa travar esta luta imensa que nos compele ao nosso aprimoramento incessante. E às vezes, no meio dessa luta, a gente se vê ali separado dos nossos afetos mais queridos, dos nossos familiares, né? Então a gente é obrigado a reconhecer que nesse combate, né, que não derrama sangue no nosso campo interior, a gente possui realmente um grande inimigo que é o nosso próprio eu, que às vezes está apartado da verdade divina. E a gente precisa reestruturá-lo, né, nos moldes sublimes do nosso maior exemplo, nosso divino mestre Jesus. Às vezes, há golpes de muito sacrifício, muita renúncia, para que a gente se coloque ao encontro da grande fraternidade, né, da vitória plena do amor em nós. Gente, essa é a marcha que nós precisamos empreender, né? Porque essa é a destinação de cada criatura. Somos filhos de Deus. Fomos criados com o propósito de atingir a perfeição e a felicidade da vida imortal. Então, sigamos combatendo, guerreando, não uns contra os outros, mas contra nós mesmos. Esse inimigo terrível, esse inimigo íntimo que cada um de nós tem, o nosso eu, que segue muitas vezes aí distanciado da vivência, dos ensinamentos do maior mestre que nós temos, que é Jesus. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, pessoal. Tchau.